Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite sobre a nossa luta contra o pecado. Há uma preocupação muito grande em nossos corações, do povo de Deus, aqueles que são perceptíveis ao que está acontecendo em nossa época. Eles estão ficando preocupados. Nós vemos um avanço da promiscuidade. Nunca houve uma época como a nossa, irmãos, onde crianças, adolescentes têm tido acesso à pornografia. Ontem eu conversava com um pai de um adolescente, um homem crente, e ele me dizia: pastor, estou preocupado porque é difícil, nós não sabemos como lidar com os nossos filhos, que momento nós devemos dar um celular para eles, todos os amigos da escola têm, como é que a gente faz? E o celular hoje não é mais apenas um telefone. Com o celular, um adolescente tem acesso à internet. E com acesso à internet, ele tem acesso à pornografia. E este pai estava preocupado. Ele falou: como que nós vamos lidar com essa situação, pastor? Nós estamos vendo este grande avanço da pornografia, o avanço da corrupção. Todos os dias a gente abre os jornais, a gente vê nos telejornais mais um que foi preso, mais um que foi descoberto, que recebeu propina. É assim que nós estamos vivendo hoje. O aumento da corrupção, as pessoas roubando umas às outras, a gente não sente mais confiança nas pessoas. Dá a impressão que aquela pessoa com quem você está fazendo um negócio, ela quer te passar a perna, dá a impressão que alguém quer te roubar. Essa é a sensação que as pessoas estão tendo nos nossos dias. Não só o aumento da corrupção, mas o aumento do consumismo, as pessoas consumindo de forma desenfreada, fazendo contas e mais contas, casamentos sendo destruídos por causa de dívidas. De cada 10 casais que se separam, 7 são por causa de dívidas, má administração financeira. Então nós estamos vendo um avanço do pecado. Nós estamos vivendo uma sociedade como nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam e se davam em casamento, e que não glorificavam mais a Deus. Não havia temor nas pessoas. Promiscuidade, consumismo, tudo isso, corrupção. E Tiago está escrevendo para uma igreja que está passando por sérios problemas com relação ao pecado também. No capítulo 2, ele vai falar que aquela igreja ela estava enfrentando o pecado da acepção. Existiam homens ricos
na igreja que faziam acepção dos pobres. E Tiago vai tratar esta questão do pecado com esta igreja. No capítulo 3, Tiago vai tratar do pecado da língua, um mal que estava atingindo aquela igreja. E no capítulo 3, ainda também, ele vai tratar da ambição, o desejo de possuir coisas. E Tiago aponta para estes irmãos 3 inimigos que eles deveriam batalhar, que eles deveriam guerrear. 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. No versículo 1, Tiago fala sobre a carne. Ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, dos seus impulsos, dos seus desejos? Não vem da natureza de vocês? É isso que Tiago está dizendo. De onde vêm as guerras? Vem das paixões, vem dos desejos carnais. No versículo 4, ele vai falar sobre o segundo inimigo, que é o mundo. Versículo 4, ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E quando nós falamos em mundo, quando a Bíblia fala sobre mundo, nós devemos tomar cuidado para não fazer uma interpretação errada. Deus não é contra que nós amemos a nossa cidade. Deus não é contra que nós amemos a arte, a cultura, que nós apreciemos a arte, uma boa música. Não é isso. Quando a Bíblia fala em mundo aqui no sentido negativo, de não amarmos o mundo, a Bíblia está falando de um sistema maligno, cultural. É esse sistema que nós vemos na televisão, na internet, a promiscuidade, o sexo desenfreado, a mentira, as apologias ao aborto, ao uso de drogas, ao homossexualismo. É esse tipo de mundo que a Bíblia diz para nós não amarmos. O consumo, esse desejo de obter as coisas e querer mais e mais e mais. É esse tipo de mundo que a Bíblia diz para não amarmos. Mas você deve amar o mundo criado por Deus, porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós temos que fazer essa diferença. Quando a Bíblia diz não amemos o mundo, é o mundo sistema. É esse mundo de ideologias satânicas, que são contrárias à palavra de Deus. Então a Bíblia fala, o texto que nós lemos fala da carne, as pessoas estão guerreando, estão se matando por causa das suas paixões. Tiago vai dizer que algumas pessoas se tornaram adúlteras por amar o mundo. E no versículo 7, Tiago aponta o terceiro inimigo, o diabo. Versículo 7, a parte B, ele diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então Tiago não aponta apenas os inimigos que devemos batalhar, mas ele nos diz como nós devemos vencê-los. O diabo nós devemos resistir e ele vai fugir de nós. E para vencermos a nossa carne e vencermos as tentações deste mundo, versículo 7, a parte A diz: portanto, submetam-se a Deus. Se coloquem em submissão a Deus, obedeçam a Deus. É assim que nós vamos vencer as paixões da nossa carne, os desejos desenfreados da nossa carne. É assim que nós vamos vencer os ataques deste mundo, obedecendo a Deus. Na luta contra o pecado, Deus requer de nós só uma coisa. E o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Filipenses 3,13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa só. O que Deus requer de nós na luta contra o pecado é uma coisa. Não é subir escadarias de joelho, não é acender velas, não é nada disso. 7 sexta-feiras, no monte, não sei da onde, não é nada disso. O que Deus quer de nós é uma coisa. E que coisa é essa? Versículo 8, a parte A, ele diz: chegai-vos a Deus. Cheguem perto de Deus,
aproximem-se de Deus, busquem a Deus. É assim que nós vamos vencer o pecado. Essa é a ordem de Deus para nós. Jesus disse isso, Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Tiago diz: busquem a Deus. Jesus diz: venham a mim, me busquem. João 7,37, a parte B diz: Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim. Os apóstolos pregaram isso ao povo de Deus. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Busquem a Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Tiago está dizendo: busquem a Deus. Jesus disse: me busquem, venham a mim. Os apóstolos disseram: voltem-se para Deus. E os profetas no Antigo Testamento também tinham esta mesma mensagem. Os profetas clamaram em alta voz, Zacarias 1,3. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Então, na luta contra o pecado, como é que nós vamos viver, irmãos? Como é que nós vamos proteger os nossos lares, os nossos filhos? Nós estamos rodeados do pecado. O pecado está em todos os lugares. Está nos outdoors, está na televisão, na internet. Aí você pensa: eu vou pôr o meu filho num colégio cristão. Está lá também o pecado. Eu vou pôr ele num colégio onde se ensina a palavra de Deus. Mas o pecado também está lá. Nós estamos rodeados. E para não dizer quase sufocados. É difícil selecionar qual programa de televisão nós podemos ver hoje. É difícil. É difícil selecionar. Como que nós devemos fazer então? Deus disse: venham a mim, me busquem. E o que significa buscar a Deus? Buscar a Deus não significa ser um religioso, não é isso. Não é viver dentro do templo, dentro da igreja. Buscar a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. É desejá-lo. Buscar a Deus é buscar a glória de Deus. É querer que Deus seja glorificado através da sua vida, do seu casamento, do seu trabalho. Isso é buscar a Deus. É quando eu procuro glorificar a Deus através das minhas atividades. É quando o meu alvo é a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, ou vocês façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, buscar a Deus é buscar glorificar a Deus. E aí eu te pergunto: você tem procurado glorificar a Deus no teu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios? Você tem procurado glorificar a Deus na educação dos teus filhos? No teu momento devocional, na sua vida de culto? Isso é buscar a Deus. Não é ser um religioso. Mas buscar a Deus é buscar a sua glória. E como nós podemos buscar a Deus? De que maneira? Nós precisamos entender que o homem caído, ele é incapaz de buscar a Deus. E ele não quer buscar a Deus. Romanos 3,11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
O homem caído, ele não quer e ele não pode. Ele é incapaz. João 3,19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, como nós podemos buscar a Deus, se a Bíblia diz que nós não podemos? Nós temos que entender uma coisa: só é possível buscar a Deus se Deus nos buscar primeiro. Deus tem que nos levar até Ele. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai traga esta pessoa. Deus tem que conceder que nós o busquemos. João 6,65 diz: e dizia: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então nós devemos glorificar a Deus, porque nós podemos buscar a Deus. Se você pode buscar a Deus, e você está fazendo isso nesta noite, é graça do Senhor. Você só está aqui buscando a Deus porque foi concedido pelo Pai. Porque você foi levado a buscar a Deus. É graça do Senhor. Como nós podemos buscar a Deus, irmãos? De joelhos. Daniel capítulo 9, versículo 3, a parte A diz: eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas. Daniel é uma figura que é referência na Bíblia de vida de oração. Nós sabemos que ele orava 3 vezes ao dia. E o que ele diz? Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. Como é que nós buscamos a Deus? Através da oração. Agora, um dos problemas da igreja, para quem Tiago escreveu essa carta, é que eles não estavam orando. E quando oravam da forma errada. Olha o que diz o versículo 2 e o 3. Não tem porque não pedem. Por que eles não tinham? Porque eles não pediam. Se eles não pediam, é porque eles não oravam. E quando oravam, olha lá, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Eles não oravam, ainda quando oravam da forma errada. Pediam coisas para gastarem seus próprios prazeres. Agora, qual é a promessa de nós buscarmos a Deus? Versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Sabe qual é a promessa de nós buscarmos a Deus em oração, irmãos? É que Deus venha ao nosso encontro. Isso é tremendo. Se achegue a Deus, e Ele se achegará a você. João 6,37 diz: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Esta é a promessa de nós buscarmos a Deus. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos é que Deus quer que nós nos acheguemos a Ele. É assim que nós vamos lutar contra o pecado que está à nossa volta. Contra o pecado que está em nós também, não está só à nossa volta. Está nos nossos membros, está no nosso corpo. Como é que nós vamos lutar contra a nossa carne? Contra os desejos da nossa carne, irmãos? Em oração, buscando a Deus. E quando nós fizermos isso, a Bíblia diz que Deus virá ao nosso encontro, que Deus não nos rejeitará. Agora, nós podemos nos achegar a Deus de qualquer forma? De qualquer jeito? Não. Eclesiastes 5:1 diz assim: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Guarda o teu pé. A sugestão aqui é de que os pés eram o lugar mais sujo do corpo da pessoa, porque lá não existia pavimentação como nós vemos hoje. Naquela época, as estradas eram de terras, então, e os homens e as mulheres usavam sandálias. Então você imagina andar na terra com sandália. E as pessoas, então,
os pés ficavam bem sujos. Nós vamos perceber, quando Jesus vai celebrar a última ceia com seus discípulos, o que ele faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. E ali é uma tipologia de que ele está limpando não só uma imundície física, mas uma sujeira espiritual. Então, o autor de Eclesiastes está dizendo, quando você vir para a casa de Deus, procure se limpar, não venha de qualquer jeito. Guarda os teus pés. Não adianta você ficar o dia todo vendo programações na televisão, imundas, e vir para a casa de Deus buscar a Deus. Você fica o domingo vendo mulheres seminuas na televisão, depois vem adorar a Deus. Vendo piadas imorais na televisão, depois vem para o culto à noite. E aí você sai meio abatido, e a culpa é do culto, é da igreja. Não é essa igreja é meio fria. O louvor dessa igreja não é muito bom, não. O pastor não prega bem. Mas você está imundo. Guarda os teus pés. Você não pode vir de qualquer jeito para o culto. É isso que a Bíblia nos diz. Êxodo 19, 22 diz: mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Mesmo os sacerdotes, aqui é uma palavra agora para os pastores, quem prega. Mesmo vocês devem se consagrar, senão Deus vai matar vocês. E nós vamos ver isso na vida dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles vieram para o culto de qualquer jeito, ofereceram um incenso estranho. E o que aconteceu? Deus mandou fogo e matou eles. Eram os filhos de Arão, o sumo sacerdote. Olha o que diz Hebreus 12, 28. Sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Que modo? Com respeito e temor. De que modo Deus se agrada do nosso culto, irmãos? Com respeito e temor. Nós estamos numa luta contra o pecado. E a recomendação de Deus para nós é que nós o busquemos, mas nós não podemos buscar a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos buscar a Deus sem respeito e sem temor. Quanto mais elevado for o nosso entendimento sobre a pessoa de Deus, mais reverência nós teremos diante dele. Quanto mais bagunça as pessoas fazem na presença de Deus, menor é o conhecimento que elas têm de Deus. Por isso que nós estamos vendo uma crise no meio das igrejas evangélicas. Coisas absurdas estão acontecendo em alguns cultos. E eu sou jovem, irmãos. Podem me chamar de antiquado, não tem nada a ver. Você quer extravasar, não é no culto. Nós estamos diante de um Deus que é 3 vezes santo. Os serafins não têm coragem de olhar para Deus. Eles cobrem o rosto e cobrem os pés. Nós não estamos diante de qualquer um. Quanto mais elevado for o seu conceito sobre Deus, quanto mais elevado for o entendimento que você tem sobre Deus, maior será a sua reverência. Nós podemos nos achegar a Deus de qualquer jeito? Não. Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Mas de que forma nós devemos nos achegar a Deus? Em primeiro lugar, ele diz, devemos nos achegar a Deus com as mãos limpas. Versículo 8, a parte A diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. O que Tiago quer dizer com limpem as mãos? Precisamos entender que esta era uma prática
dos judeus, uma prática que tinha um significado histórico para os judeus. Limpar as mãos fazia parte do cerimonial deles, dos judeus. Fazia parte da lei cerimonial. Êxodo 30, versículo 18 e 20 diz: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Esta era uma prática dos judeus, que fazia parte da lei cerimonial. Depois a gente vai ver que isso se tornou um tradicionalismo para os judeus. E Jesus condena isso. Marcos 7,3, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. O que era uma lei cerimonial passou a ser uma religiosidade. E Tiago diz que nós devemos limpar as mãos. Será que Tiago está nos levando a voltar para a religiosidade judaica? Será que Tiago está dizendo, lavem as mãos para ir ao culto? Tiago está incentivando uma religiosidade mística? Será que Tiago está incentivando uma volta às leis cerimoniais? Não. O que Tiago quer dizer com limpem as mãos? Em primeiro lugar, limpar as mãos é no sentido figurado. O que as mãos representam para nós? A nossa conduta, a nossa ação. As mãos são usadas para a nossa ação. Então, limpem as mãos quer dizer, tornem a conduta de vocês pura e irrepreensível. Limpem as mãos, deixem o comportamento pecaminoso. Limpem as mãos purifiquem as suas ações. As ações erradas que vocês têm cometido, é isso que Tiago está dizendo. E como é que as nossas ações, elas se tornam impuras? Como é que as nossas ações se tornam impuras? Quando nós falamos mal dos outros. Nós estamos sujando a nossa língua. Quando você assiste programações indecentes, você está sujando os teus olhos. Quando você dá mau testemunho, não pagando suas contas. Quando você desrespeita o teu marido, a tua esposa. Quando você é um mau funcionário no trabalho. Quando você faz sexo antes do casamento e fora do casamento. Quando pessoas do mesmo sexo fazem sexo. Quando você usa sua língua para falar coisas obscenas. Quando você gasta mais do que você ganha. Quando você negligencia a oração, a leitura da palavra. Quando você maltrata o seu próximo. Quando você é ganancioso. Quando você é insatisfeito. Quando você é mesquinho e avarento. Quando você murmura e reclama de tudo. Quando você falta aos cultos por motivos banais. Quando você vive uma vida em pecado. É assim que nós tornamos impuro nossas ações. É assim que as nossas ações se tornam impuras. E Tiago diz, se acheguem a Deus, mas antes, limpem as mãos. Não venha de qualquer jeito. Não venha de qualquer jeito diante de Deus. Não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma. Salmo 24, versículo 3 e 4 diz, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas. Aquele que tem as mãos limpas. E como nós podemos limpar então as nossas ações, as nossas mãos? De que maneira? Pastor, a minha vida está suja, a minha conduta está imunda, como que eu posso limpar? A Bíblia também nos diz, com arrependimento e confissão de pecados. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, se confessarmos. Tiago diz que nós devemos nos achegar a Deus, mas não de qualquer jeito. Ele diz: limpem as mãos, pecadores. Limpem as mãos, purifiquem as ações de vocês. Em segundo lugar, ele vai dizer, no versículo 8, a parte B: vós de duplo ânimo, purifiquem os corações. Não devemos apenas purificar as mãos, mas o coração. E ele diz: vós de duplo ânimo. Duplo ânimo aqui é coração dividido. Pessoas que amam o mundo e dizem amar a Deus. Chega para tua esposa e fala assim: olha, eu tenho uma amante, eu amo ela e te amo também. No mínimo você vai ficar com o olho roxo. Coração dividido, isso não existe. Deus diz: vós de duplo ânimo, que tem o coração dividido, purifiquem o coração de vocês. O que Tiago está dizendo aqui de forma, vou parafrasear aqui, tá? Vocês que estão com o coração dividido, vocês que estão encantados com o mundo, purifiquem o coração de vocês. Que o amor de vocês a Deus seja focado. O que significa purificar o coração? Nós vimos que purificar as mãos está relacionado às nossas ações. E o coração está relacionado às nossas motivações. Aquilo que está por trás da nossa ação. Porque boa parte de nós diz: olha, as minhas ações estão limpas. Eu não tenho nenhum problema. Eu não faço nada disso aí que o pastor falou. Eu sou um bom funcionário, um bom marido, um bom filho, um bom aluno, um bom crente. Minhas ações são limpas. Então Tiago vai mais a fundo. Mas e a motivação? Aquilo que está por trás da sua ação? Você ora? Oro, pastor. Você vai aos cultos? Vou. Você contribui? Contribuo. Você ajuda os outros? Ajudo. O que está por trás da tua motivação? Ou melhor, qual é a motivação que está por trás da tua ação? Por que você ora? Para que todos vejam, igual os fariseus, diz que eles oravam em praça pública. Para dizer que eles eram de oração. Por que você é uma pessoa de oração? Para dizer para os outros que você é de oração? Para que todos te admirem? Por que você oferta? Para que as pessoas saibam que você oferta. O que a Bíblia diz? Que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. Qual é a motivação? Por que você ajuda os outros? Para levar tapinha nas costas, para que as pessoas vejam o quanto você é misericordioso. Por que você faz isso? O que está por trás das suas ações? Suas ações podem ser boas, podem ser legítimas, e ainda assim, serem vistas por Deus como pecaminosas. Se a motivação for errada, a sua ação se torna pecaminosa. Então Tiago diz: purifique também a motivação. Sonde o coração. Por que eu estou ajudando tal pessoa? Por que eu faço tal coisa? Sonde o coração. E diga como o salmista: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vós de duplo ânimo, purifiquem os corações. Nós não podemos nos achegar diante de Deus de qualquer jeito. Limpem as mãos e purifiquem os corações. Salmo 24, versículo 3 e 4 diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas e coração puro. E como nós podemos purificar os nossos corações?
da mesma forma que nós purificamos as nossas mãos, com arrependimento e confissão, pedindo a Deus um coração novo, um coração puro. Davi, depois que ele pecou, ele escreveu o Salmo 51. E é um salmo de confissão e de arrependimento. O que ele diz no Salmo 51:10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vocês. Jesus diz: todos aqueles que vierem a mim, eu não rejeitarei. Mas como nós devemos nos achegar diante de Deus? Com mãos limpas e um coração puro. E em terceiro lugar, versículo 9 diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Para nos achegarmos diante de Deus, não basta limparmos as mãos e purificarmos o coração. Nós temos que sentir tristeza pelo nosso pecado. E de que maneira nós devemos sentir tristeza pelo nosso pecado? Tiago vai dizer: afligi-vos, senti as vossas misérias. Sintam as misérias de vocês, afligi-vos, sinto o peso do pecado sobre vocês. Depois ele vai dizer: lamentem. Lamentem o que vocês fizeram. Jeremias 4:8 diz: por isso cingi-vos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. O lamento deve ser por causa do pecado, mas também por causa do juízo. Nós devemos chorar, Tiago vai dizer. Chorai. Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. O choro é uma manifestação visível de que você está triste por conta do pecado. O arrependimento, irmãos, deve ser visível. João Batista vai dizer: produzam frutos dignos de arrependimento. Fruto é algo visível. Quando você vai num sítio e você vê um pé de jabuticaba, quem nunca viu, só comprou a jabuticaba no mercado, ele vai identificar a árvore pelo fruto. Quando a Bíblia diz: produzam frutos dignos de arrependimento, a Bíblia está nos dizendo: o nosso arrependimento não pode ser só de palavras e nem de emoções, deve ser algo visível, externo, algo que possa ser percebível. O lamento deve ser por causa do pecado e por conta do juízo. E aí ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Será que Tiago é contra a alegria? Será que Tiago é contra a alegria, irmãos? Ele diz: parem de rir, converta-se o riso de vocês em pranto. Ele diz: riso e alegria deve ser convertido em lamento e tristeza. Será que ele é contra que nós sejamos alegres? Não. O que Tiago está dizendo é o seguinte: nós não devemos estar alegres enquanto estamos vivendo uma vida de pecado. É isso que ele está dizendo. Nós não podemos estar alegres enquanto estamos em pecado. É nesse sentido. E riso aqui, no sentido negativo, riso no sentido de uma linguagem judaica, é zombaria. É uma risada zombeteira. Tiago, ele é contra estarmos alegres enquanto estamos vivendo uma vida de pecado. Isso é zombar de Deus. Lucas 6:25, olha o que Jesus diz: ai de vós que agora rides, ai de vocês que estão rindo agora, porque vós lamentareis e chorareis. Rir enquanto estamos vivendo uma vida de pecado, isso é zombaria. Esses dias atrás, estava conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, eu estou mal por conta do meu pecado, eu estou em depressão.
Eu não consegui dormir esta noite, eu não consigo comer. Eu estou mal, pastor. E essa pessoa chorava. Talvez uma outra pessoa diria: não faça isso, minha filha, você está se afligindo. Não faça assim, você está fazendo um mal para si mesmo. Sabe o que eu disse para ela? Glória a Deus. Que bom que você está em depressão por causa do pecado. Porque se você estivesse rindo, eu ia estar preocupado. Glória a Deus que você está mal, que você não está comendo. Glória a Deus, porque de Deus não se zomba, a Bíblia diz. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Que bom que você está com insônia. Porque se você estivesse dormindo de forma calma e tranquila, vivendo em pecado, alguma coisa estaria errado. Vem aqui, minha filha, eu orei com ela. Glória a Deus que você está assim, que bênção. É um sinal de que Deus está agindo na tua vida. Agora vocês que estão rindo, vocês que está tudo bem, não sente tristeza pelo pecado, cuidado. Pode ser que você não seja uma pessoa salva. Pode ser que você não tenha o Espírito Santo. Se o teu pecado não te incomoda, se o pecado na tua vida é algo normal, se você consegue dormir tranquilamente vivendo em pecado, é bem provável que você não teve o encontro com um Deus que é 3 vezes santo. É bem provável que Deus não mudou o teu coração. É bem provável que Deus não deu do seu espírito a você. Você precisa nascer de novo. Tiago diz: se acheguem a Deus, mas não de qualquer forma. Sintam tristeza pelo pecado. Por que nós devemos sentir tristeza pelo pecado, irmãos? Porque é um sinal de que somos salvos, de que temos o Espírito Santo. 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Que bom quando Deus tira o nosso sono. Que bom quando Deus faz com que a gente sinta o peso do pecado, ao ponto de nós ficar meio depressivo mesmo. Que bom quando a gente perde a fome. Que bom, irmãos, é Deus mostrando para nós o quanto o pecado é ofensivo à santidade dele. E qual o resultado de sentirmos tristeza pelo nosso pecado? Qual o resultado, irmãos? Nós seremos consolados, a Bíblia diz. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Qual o resultado de nos entristecermos pelo nosso pecado? Nós seremos consolados. Tiago diz: se acheguem a Deus, mas não de qualquer forma. Limpem as mãos. Purifiquem os corações, sintam tristeza pelo pecado. Em quarto e último lugar, versículo 10 ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que significa se humilhar perante o Senhor? Humilhar-se é reconhecer a sua pobreza espiritual. Humilhar-se é estar desesperado pela ajuda de Deus para vencer o pecado. Isso é humilhação. Humilhar-se é colocar-se no nível do chão. Humilhar-se é abandonar o orgulho. E o que é ser orgulhoso? Orgulhoso é viver uma vida de oração. Sem oração, perdão. Orgulhoso é aquela pessoa que vive sem orar. Ela está dizendo: eu não preciso de Deus. O orgulhoso, ele vive uma vida sem meditação na palavra de Deus. Eu não preciso me alimentar da palavra de Deus. Isso é orgulho.
O orgulho é viver uma vida de pecado e achar que não vai haver consequências. Isso é orgulho e é zombar de Deus. E Tiago diz: vocês não podem se achegar assim diante de Deus, vocês têm que se humilhar. Vocês têm que se prostrar. Orgulho é acharmos que podemos oferecer um culto a Deus, com as nossas vidas estando de qualquer jeito, e pensar que Deus aceita mesmo assim o nosso culto. Isso é orgulho. Portanto, a Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor. Lamentações 3:29 diz: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Qual é a consequência de nós nos humilharmos diante de Deus? Versículo 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se coloquem, se prostrem ao nível do chão, e Deus vai te levar às alturas. Ele vai te exaltar, mas primeiro você tem que descer. E o que isso significa? Ele nos exaltará. Significa que Deus vai nos restaurar. Todo pecador que se humilha diante de Deus recebe restauração, irmãos. Significa que Deus vai nos levantar. Significa que Deus vai nos libertar do pecado que nos aflige. Significa que Deus vai nos trazer para perto de si. Que Deus vai nos pegar em seus braços. Humilhe-se perante o Senhor. Reconheça a sua pobreza espiritual, reconheça a sua total dependência, reconheça o seu pecado, reconheça que você não tem agradado a Deus, humilhe-se perante o Senhor e Ele te exaltará. O que nós aprendemos, irmãos, nesta noite? Que nós estamos rodeados pelo pecado. E como que nós vamos vencer o pecado que está à nossa volta, que está em nós, na nossa carne. O pecado que Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Como que nós vamos vencer as nossas paixões, os ataques de Satanás? Como que nós vamos vencer as influências deste mundo? Quando nós nos achegarmos a Deus. Mas nós aprendemos que nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer jeito. Nós temos que nos achegar diante de Deus com as nossas mãos limpas, as nossas ações limpas. Nós temos que nos achegar diante de Deus com os nossos corações purificados. Nós temos que clamar a Deus para que Deus purifique as nossas motivações. Nós temos que sentir tristeza pelo nosso pecado. E nós temos que nos humilhar diante de Deus. E a promessa de Deus para o seu povo é que Ele vai nos exaltar. Como você se encontra nessa noite? Na luta contra o pecado, Deus quer de você apenas uma coisa. Como você está nesta noite? Deus quer de você apenas uma coisa. Versículo 8, a parte A, ele diz: chegai-vos a Deus. Como você está? Chegue perto de Deus. Aproxime-se de Deus. Busque a Deus. Esta é a ordem de Deus para nós. Mateus 11:28, Jesus diz: venham a mim. Vinde a mim. Em João 7:37, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim. Na luta contra o pecado, você deve ir a Cristo, se prostrar diante de Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, clamar a Deus pelos seus pecados, para que Ele lhe perdoe. É assim que nós vamos vencer, irmãos. A luta não será fácil. As coisas vão piorar, a Bíblia diz. Os homens serão amantes de si mesmos. Os dias serão difíceis, a Bíblia diz. O amor de muitos irá se esfriar. E Deus te chama nesta noite: vá até Cristo. Se prostre diante de Cristo.
Como você vai proteger a vida dos seus filhos, da sua família, do seu casamento? Corra para Cristo. Vá com as mãos limpas, com o coração puro. Sinta tristeza e se humilhe diante dele. É assim que você deve ir a Cristo. É assim que nós devemos ir a Cristo. E Ele nos exaltará. Ele nos levará às alturas com Ele. Ele te convida nessa noite, vinde a mim, se arrependa dos seus pecados, sinta tristeza pelo seu pecado, se humilhe diante daquele que é 3 vezes santo. Este é o chamado de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love.